Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo, a qualquer horário aí do Brasil. Hoje nós vamos começar o capítulo 21, época de transição. E esse capítulo, gente, ele é pesado, mas ele é pesado em história. Ele envolve muitos acontecimentos da história no mesmo capítulo. Mas não fiquem muito preocupados, não fiquem estressados se vocês não estão entendendo a história em si. Porque a gente estuda história, esse tipo de história que Emmanuel explica nesse livro, a gente estuda no colégio. E mesmo estudando, dividindo a história em anos, é difícil de guardar nomes, é difícil de guardar acontecimentos e encaixar cada acontecimento com a data. Então não se preocupe, porque o objetivo desse livro não é você decorar os personagens desse capítulo. O Emmanuel ele quer ilustrar aqui a ação dos espíritos de luz de Jesus dentro da nossa evolução. Lembremos, gente, que eles estão com a gente desde que éramos pequenas monadazinhas, centelhas divinas. Viemos aqui para a Terra, passamos pelo período de primata. Depois desse período, nós começamos a nos espalhar. Eles receberam povos de outros planetas que foram degradados, acompanharam esses povos, estão ainda nos acompanhando, enviando emissários de luz, nos guiando todas as vezes que precisamos, nos lugares que mais necessitamos. Mesmo nós escolhendo andar pelas estradas mais escuras da nossa evolução. Tá bom? Vamos começar nossos estudos então? Vamos lá! As lutas da reforma. Debalde Dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando-o a refugiar-se em Warburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhe bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa, mas, depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime de mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martim Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo e na Escócia a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência. Vamos iniciar esse capítulo com uma recapitulação da história ali naquela época. Nós estamos aqui no século XVI, tá? Onde nós vivemos a Renascença. Os reis são fortes. Nós temos a monarquia absolutista. O que significa uma monarquia absolutista? É uma monarquia onde todos os poderes são centralizados nos reis. E lembra que no capítulo passado nós comentamos sobre Luterano, da Reforma Protestante? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Iniciamos esse capítulo falando sobre ele. Em 1521,
ocorreu a Dieta de Worms. O que é a Dieta de Worms? Worms foi uma cidade. É o nome de uma cidade. A igreja, revoltada, que Luterano escreveu as suas 95 teses contra a igreja e pendurou lá numa porta, revoltada com isso, ela dá oportunidade para Luterano se explicar em um Worms, numa praça. Luterano, esperto, sabendo que a igreja ali com intenção estava querendo o quê? Matar ele, queria ali capturar ele, porque até então ele estava refugiado. Não foi. Então ele foi excomungado e começou a ser perseguido pela igreja. Só que já era tarde demais. O luteranismo, ele se espalhava como fogo na Europa. Com o luteranismo se espalhando dentro da boca do povo, porque vamos lembrar, a igreja, lembra do Tribunal da Inquisição? A igreja estava matando quem piscasse torto para ela. O povo não estava satisfeito com essa situação. A igreja tomava terras de pessoas, a igreja se sentia, eles tinham poder de matar, de tirar a vida das pessoas quando bem quisessem. Corrupta. O que mais que eu posso falar? Bom, a igreja estava ali perdida naquela época. E aí, o que aconteceu? As pessoas já não estavam satisfeitas. Com o Luterano, as pessoas viram ali uma oportunidade. Bom, eu não preciso da igreja para me mostrar o caminho. Eu não vou para o inferno porque o Papa me disse. Luterano mostra ali que as escrituras podem ser lidas e interpretadas pelas pessoas, por outras entidades, por outras igrejas, e a gente pode escolher quem seguir, porque o que a Igreja Católica está fazendo não parece certo. E o luteranismo, Lutero, ele falava muito, se o que a igreja fala não estiver na escritura, se eles não conseguem provar para mim que o que eles estão fazendo está nas escrituras, eu não obedeço. E o resto da população vendo isso, se adequou, se simpatizou com as ideias de Luterano. Ali na Alemanha, essas brigas entre religiões, entre o protestantismo e a Igreja Católica, ela terminou com a Paz de Augsburg, que foi um tratado assinado em 1555. O que foi esse tratado aí na Alemanha? Cada país ali do Sacro Império Romano Germânico, ele poderia escolher, o príncipe daquela região poderia escolher qual religião seguir. Então, o luteranismo, ele foi identificado como religião legítima, assim como o catolicismo, e o príncipe de cada região poderia escolher qual que ele seguiria. Se um príncipe de uma região quisesse ser, ali da Áustria, queria seguir o luteranismo, as pessoas que eram católicas, elas tinham o direito de se mudar para outra região onde o catolicismo reinasse. E, gente, vamos lembrar também um detalhe importante que muita gente se confunde. A igreja protestante, ela também é cristã, assim como o catolicismo é cristão. Para ser cristão, basta acreditar em Cristo e seguir as palavras de Cristo, os passos de Cristo. Aí, o que diferencia uma da outra são os dogmas, são as interpretações, são as doutrinas que cada uma aplica, certo?
de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política, e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a Reforma, um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. A Reforma Protestante, ela foi dividida em vários departamentos religiosos. Cristãos, gente, respeitando sempre a interpretação de cada pregador. Ali na Alemanha, ela começou com Lutero, e essa é uma foto de uma igreja luterana, e esse aí é o Lutero. Na França, nós temos o calvinismo, iniciado por João Calvino. Na Escócia, nós temos a Igreja Presbiteriana, iniciada por John Knox. E na Inglaterra, gente, nós temos a Igreja Anglicana, iniciado por Henrique VIII. Henrique VIII ele fundou a Igreja Anglicana depois que ele começou a brigar com a Igreja Católica. Por quê? Porque ele queria anular seu casamento com Catarina de Aragão. A Igreja não concordou com isso, então ele decidiu se divorciar da Igreja e abrir sua própria religião ali na Inglaterra. Ele fundou a Igreja Anglicana e agora ele, além de ser um chefe de Estado, ele era também um chefe religioso. Emmanuel também menciona aí, gente, a matança de São Bartolomeu, que foi o assassinato de mais de 3.000 pessoas só em Paris, ordenado por Catarina de Médicis, em torno de aproximadamente 48 horas. Os huguenotes eram membros de um grupo religioso protestante francês e eles eram muito bem organizados, mas a sua organização não os salvou. Catarina mandou matar todos os protestantes que as pessoas vissem em sua frente. Finalizando esse tópico aqui, gente, o Emmanuel ele nos relembra que apesar da espiritualidade estar sempre ao nosso lado, nos guiando para os melhores caminhos, as escolhas são sempre nossas. Eles não podem interferir, tem até um certo ponto que eles podem interferir no nosso livre-arbítrio. E ele também nos relembra que, como indivíduos e coletivo, nós temos a responsabilidade dos caminhos que resolvemos escolher. A Invencível Armada. As lutas na Europa em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do Velho Mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel, na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Felipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se, de algum modo, aos problemas da reforma protestante, mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos.
encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a invencível armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora, de conformidade com as providências do plano invisível. Apenas apontaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. No século XVI, a Europa se encontra em período de guerras, não só por motivos religiosos, mas por motivos territoriais, ambiciosos, aumentando a necessidade de reencarnações expiatórias, de provas e expiações. E surge na Espanha, gente, o Emmanuel aqui comenta do surgimento na Espanha desse personagem, Felipe II, que era um déspota. Gente, despotismo é uma forma de governo, onde um único indivíduo exerce poder absoluto e arbitrário, sem restrições legais, sem restrições institucionais. Esse poder é exercido de forma autoritária e opressora, sem nenhuma consideração com direitos e liberdades dos governados, tá? Então, Felipe II, ele era um déspota, ele era o sucessor de Carlos V. Gente, pelo que eu tô lendo aqui, pelas minhas pesquisas, ele era um sem noção, ele era totalmente um sem noção. Olha aí, ó, eu vou mostrar para vocês aqui no mapinha. Primeiro ele começa querendo reprimir a liberdade dos Países Baixos, com a desculpa de defender o catolicismo. Só que ele não esperava que ele fosse encontrar tanta resistência ali dos Países Baixos. Mas olha aqui, ó, eu vou mostrar no mapa para vocês a distância entre a Espanha e os Países Baixos. O que ele foi meter o bedelho lá em cima? Não satisfeito com o troféu de xereta do ano, ele decidiu que ele invadia a Inglaterra. Decidiu ali, falou assim, eu não tenho nada que fazer, eu vou invadir a Inglaterra aqui. Aí ele falou assim, vou organizar uma armada invencível. E ele chamou a armada de Invencível. Aí, em 1588, ele organizou centenas de navios. Lembra, gente, a Espanha e Portugal, eles eram potências marítimas até então. Porque os fenícios tinham reencarnado lá, eles tinham essa natureza marítima. Esses navios, ele organizou mais de centenas de navios, 2.000 canhões, 35.000 homens para atacar a Inglaterra, sem motivo lógico, simplesmente porque deu na telha dele. Só que ele esqueceu que a armada dele poderia ser invencível para o homem. Mas não, querido, para a natureza. A natureza detonou aquela armada toda, deu uma tempestade, acabou com todo aquele armamento, com tudo que estava lá. E Emmanuel menciona que somente aquelas pessoas, aqueles soldados de bom coração, sobreviveram e foram parar ali nas costas da Inglaterra. Conseguiram se salvar
provavelmente depois aquela tempestade vai nadando, aparece lá, todo jogado, com restos de navio. E ao invés de encontrar pessoas que iriam matá-los, torturá-los, eles encontraram uma civilização de braços abertos, que os aceitaram. E, gente, ali não era assim, então tá, então vou pegar um avião e vou voltar para a Espanha. Não, as coisas não funcionavam assim. Não tinham como essas pessoas voltarem para a Espanha. E ali elas ficaram e começaram uma vida nova. Agora, para finalizar esse tópico aqui, o Emmanuel finaliza voltando à situação da Inglaterra com Henrique VIII, que fundou o anglicanismo. Lembra? Ele queria se divorciar, anular o casamento com Catarina e se encrencou lá com a igreja. E com aquela briga com a igreja, ele fundou o anglicanismo, se tornando chefe de Estado e chefe religioso. Aí ele volta a esse acontecimento, que o que significa isso? Henrique VIII, ele centralizou mais uma vez o poder, certo? Porém, a espiritualidade e o coletivo ali da Inglaterra, aqueles espíritos, eles já estavam prontos para algo maior. Eles já estavam preparados para uma democracia, para algo, pela primeira vez, gente, pela primeira vez não, porque nós já tivemos isso em Roma. Lembra que aqueles espíritos da Inglaterra, que reencarnaram ali na região da Inglaterra, eram os espíritos de Roma, que já estavam ali na sua memória, mesmo não tendo essa lembrança, ali no seu DNA está impresso os acontecimentos, a república ali de Roma, a democracia, onde os plebeus tinham o tribunal dos plebeus ali. Eles também tinham voz. As pessoas tinham voz. Inicialmente, antes da Roma Imperial, Roma era uma república. Então, aqueles espíritos, eles já estavam preparados para que isso começasse. Continuando, né? Guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque quase totalidade da companhia, no velho mundo, mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Esse tópico começa relembrando que a espiritualidade está sempre ali, agindo por nós, nos amparando, e que, apesar da Europa ainda preferir esse morticínio, essas guerras, que foram agravadas no século XVII com o Tribunal da Penitência. O que foi o Tribunal da Penitência? Eu procurei aqui no Google, gente. O Tribunal da Penitência era onde a Igreja Católica oferecia a reconciliação e a absolvição dos pecados das pessoas que confessassem. Agora eu não sei se Emmanuel, quando ele fala que se agravou a violência e as guerras se agravaram após o Tribunal da Penitência, se a igreja ali falando, você pode se confessar e nós os perdoaremos, e depois matavam as pessoas, eu não sei exatamente como que esse tribunal pôde piorar a situação que já estava muito ruim. Mas Emmanuel também ressalta nesse parágrafo
que os jesuítas, que realmente eram dignos do título de sacerdote ali cristão de Jesus, em sua grande maioria foram aqueles jesuítas que foram para as Américas, aqueles que nós conhecemos, que foram ali com as missões de catolizar os nativos, de levar o cristianismo para as Américas, né? Gente, agora, quando Emmanuel ele fala sobre Westfália, eu coloquei um videozinho aqui bem curtinho para vocês entenderem rapidinho o que é Westfália ali em 1648. Você sabia que o mundo moderno começou com um tratado assinado em 1648? O Tratado de Westfália pôs fim a duas guerras longas e sangrentas, a Guerra dos 30 Anos e a Guerra dos 80 Anos. Ele mudou tudo. O conceito de Estado soberano nasceu. Cada país ganhou o direito de decidir seu próprio destino, sem interferência externa. Pausa. Foi o início do que chamamos de relações internacionais modernas. O tratado também reconheceu a independência da Holanda e da Suíça, enfraqueceu o poder da Igreja e mudou a política europeia para sempre. A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos. E, sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudors, elevava-se ao trono o rei da Escócia Jaime I, desejando reviver os princípios absolutistas. O descendente dos Stuarts inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo-o, vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil, que durou vários anos, e só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo. Foi também um ditador, vingativo, fanático e cruel. Depois de sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III, com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. A França e a Inglaterra. Vamos começar sobre a França. Lembrando que ali na França, naquela região de Paris, nós tínhamos aqueles espíritos que reencarnaram coletivamente ali, que vieram de Atenas, ali da Grécia. Atenas que tinham desenvolvido ali na sua história a democracia, tá? Emmanuel começa que a França, apesar de estar passando por um período de monarquia absolutista, que é todo o governo concentrado na mão do rei, ela já estava pronta para o cumprimento da sua missão.
o espírito das pessoas já estavam prontos. Os acordos que ela vinha fazendo com outros países eram mais diplomáticos. Não eram acordos que envolviam mortes mais, guerras. Eram acordos de trocas mais diplomáticas. E isso já estava acordando aquele espírito de liberdade e democracia dentro ali da França. Agora sobre a Inglaterra. A Inglaterra é um pouquinho mais compridinho. A Inglaterra, ela passava pelo fim da dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela foi uma linhagem de monarcas, certo? De reis, que governaram a Inglaterra e o país de Gales, ali entre 1485, ou seja, século XV a século XVI, e acaba em 1603 com Elizabeth I, tá bom? Que ela foi a última monarca Tudor. Depois de Elizabeth I, começa a dinastia dos Stuarts. Os Stuarts, gente, eles queriam reviver aquele absolutismo. Depois dos Tudors, foi criado o parlamento, certo? E o que aconteceu? Aí os Stuarts entraram e eles queriam reviver aquele absolutismo. Mas por quê, gente? Porque no absolutismo o rei ele tem todo o poder, ele tem toda a palavra, ele não precisa da explicação de nada, ele faz o que ele quiser. E com a presença do parlamento, isso não é possível, porque o rei ele é submetido ao parlamento. Quando os Stuarts tentaram reviver esse absolutismo, Cromwell já estava espalhando ideias ali na comunidade, no coletivo, e foi iniciada uma guerra civil. A ação de Cromwell se refere a um conjunto de decisões e ações tomadas por Oliver Cromwell durante a Revolução Inglesa, que levaram à derrubada da monarquia e à instauração de uma república e ao seu governo como Lorde Protetor, marcando um período de grandes mudanças políticas e sociais na Inglaterra. Olha que legal, né, gente? A república, voltando ali, a república. Então, com Cromwell foi instalada a república no seu governo. Apesar dele ser um espírito valoroso, ele também era um déspota. Ele era um espírito opressor de todos que não seguiam as suas ideias. Um espírito vingativo também. Mas, apesar de tudo isso, a Inglaterra, ela cumpre o seu dever. Jaime II, ele é deposto e a população clama por Guilherme Orange ao poder. Guilherme Orange, ele assina um tratado criando uma monarquia constitucional. Agora eu vou ler para vocês o que foi a Declaração dos Direitos, que é o Bill of Rights, que a gente tanto ouve na mídia, que a gente ouve em história. Ele assinou essa Declaração de Direitos, o Bill of Rights, em 1689, que é um documento que estabelece limites ao poder monárquico e garante direitos e liberdade ao parlamento e aos cidadãos, que é o que eles fazem até hoje, né? O rei é uma representação, é uma figura, mas quem decide é o parlamento, quem governa é o primeiro-ministro. E o parlamento tem como responsabilidade garantir os direitos humanos, os direitos da população. Guilherme de Orange, após a Revolução Gloriosa,
assinou o documento marcando uma mudança significativa no sistema político inglês, que passou de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. O Bill of Rights foi um marco na história da Inglaterra e um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido. Ela surgiu após a Revolução Gloriosa, um evento que depôs o rei Jaime II e colocou Guilherme Orange e sua esposa Maria no trono. O documento foi uma resposta à tentativa de Jaime II de consolidar o poder absoluto e limitar as liberdades do parlamento. Da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais isoladas, o plano invisível sobre a orientação de Jesus conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia da existência de provações expiatórias. No hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à Organização do Progresso Futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. E olha que legal, né, gente? Aqui o Emmanuel fala que ali no plano invisível, os espíritos de luz, eles estavam conduzindo esses espíritos de boa vontade. Lembra dos espíritos de boa vontade? Que eram aqueles espíritos que já estavam cansados dessas guerras ali na Europa. Mas não eram qualquer espírito que estava cansado das guerras, gente. Eram espíritos que não estavam envolvidos nesse ciclo de reencarnação expiatória e de prova ali dentro da Europa. Porque com tantas guerras, gente, os espíritos acabam ficando presos ali por karmas coletivos. Você tá ali, você machuca aquele outro, aquelas pessoas que você tem que reencarnar, se elas continuam reencarnando naquele ambiente, você também vai ter que reencarnar naquele ambiente para você passar pelas suas provas e expiações, certo? E Emmanuel também comenta que, olha que legal, né? Que assim, esses espíritos, eles estavam ali sendo enviados para as Américas e indo ali traçando um recomeço com a bênção de Deus, porque eram espíritos um pouco mais evoluídos, né? Menos belicosos, menos sanguinolentos, né? Então, nós recebemos esses espíritos aqui. Mas, gente, ó, lembremos também que a Europa, ela também recebeu espíritos e nós tivemos esperança ali no começo. Lembra quando nós tivemos a família romana ali na Grécia, que encheu os olhos da espiritualidade, Roma, que foi preparada para a vinda de Jesus. O nosso livre-arbítrio, ele nos leva, apesar da boa vontade, mas o não trabalho do nosso ego, das nossas imperfeições, faz com que nós levemos essas bagagens de um lado para o outro no futuro. Mas isso não foi o Emmanuel que falou nesse trecho, mas é o que eu vejo pela história, pelo que nós vivemos hoje, né? Nós vemos as Américas que começaram com bom grado, que começaram com esperança, que começaram com espíritos mais bondosos. E olha do jeito que estamos, né, gente? Então, isso me faz pensar, apesar de termos toda essa ajuda espiritual, ainda conseguimos desandar um pouquinho, né?
Enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleide de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores, aqui, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir ao público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia, contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Então, ali pelo século XVIII, a espiritualidade começa a enviar espíritos dentro da ciência, dentro da filosofia, para que, agora que os países estavam mais abertos a esse conhecimento, quando aquela monarquia absoluta estava enfraquecida, era um momento para que a intelectualidade, o conhecimento começassem a se espalhar. Por quê, gente? Porque no ambiente onde tem conhecimento, tem filosofia, tem liberdade na ciência filosófica, não há governo absolutista, porque essas ideias te trazem liberdade. E governos absolutistas e déspotas, eles não querem que você se sinta livre. Eles manipulam informações e, através do medo, faz com que você viva uma realidade que eles decidiram que você vivesse. Diferentemente de quando você tem esse conhecimento que você sabe que você pode ser livre e que você não precisa de outro morrendo para você ter o seu. Emmanuel relata aqui que esses espíritos eles foram fundamentais para a evolução de uma sociedade que nós conhecemos como a nossa agora. Principalmente, gente, na independência norte-americana. Por quê? Porque apesar de muitos historiadores, Emmanuel fala aqui, muitos historiadores sensacionalistas dizerem que esses pensadores, que os enciclopedistas, que eles foram manipulados e comprados pela rainha da Prússia, pela rainha Catarina II da Rússia e pelos príncipes da Prússia, esses espíritos eles foram de grande utilidade para o nosso desenvolvimento como nação. Não só ali na Europa, mas também nas Américas. E foi por causa deles, gente, que a América do Norte declarou sua independência. A independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita, desse modo, a grande oportunidade deliberando executar na Terra novos os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. Enquanto a Inglaterra desrespeita para com suas colônias o grande princípio por ela própria afirmada de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776,
organizando-se posteriormente à Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. E finalizamos aqui esse capítulo com a independência americana. As ideias dos enciclopedistas foram muito bem aceitas ali na América do Norte. E a Inglaterra, ela tinha essa política que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado. Só que esse princípio ele não funcionava para as colônias. E a América do Norte, ela era colônia inglesa. Então, eles estavam cobrando impostos excessivos para as colônias que, não satisfeitos, decidiram declarar sua independência. A independência dos Estados Unidos foi muito importante para todo mundo, gente, porque foi ali que eles organizaram a Constituição de Filadélfia, que é um modelo do Código Democrático. A Constituição, ela estabeleceu um governo federal com 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, que é um exemplo, é um modelo que nós usamos em vários países, inclusive no Brasil. Ela também definiu as relações entre os estados e o governo federal, além de garantir direitos e liberdade aos cidadãos. Tá bom? Gente, eu sei, foi pesado. Foi pesado para mim também, porque eu tô gravando esse vídeo, eu acho que eu vou levar umas 7 horas para gravar esse vídeo todo e editar, porque ele tá pesado em história. Mas se lembrem, é a novelinha que vocês têm que ver, tipo, que vocês têm que entender. Vocês têm que entender como que a evolução aconteceu, que a espiritualidade estava ali o tempo todo, que o livre-arbítrio foi respeitado, que teve interferência espiritual em alguns fatos, mas que elas sempre respeitaram o nosso livre-arbítrio, e os fatos históricos, gente, de evolução, por exemplo, o surgimento da democracia, Roma com a sua república, depois que Roma com a sua república virou um império, depois do império foi dissolvido e surgiu o feudalismo. Depois do feudalismo, nós tivemos o fortalecimento dos reis. O porquê foi importante esse fortalecimento dos reis, gente? Depois das cruzadas? Para a formação de nações. Porque até então não tínhamos territórios delimitados. E ali na formação de nação, vai surgindo a sociedade, o coletivo vai crescendo, a insatisfação com o clero e a insatisfação com os reis fizeram com que as pessoas começassem a pensar mais livremente, com a ajuda espiritual que mandam espíritos que lançam ideias mais libertadoras como Lutero e o protestantismo para derrubar também aquele domínio católico e aquele morticínio que a Igreja Católica estava promovendo. Então, é isso que nós temos que nos apegar, a essa historinha da evolução. Depois disso, porque todo momento a espiritualidade ela fornece a nós um ambiente que nós podemos crescer. Aí, quando nós estamos crescendo por causa da nossa vaidade, por causa da arrogância, cai tudo, vira escuro de novo. A espiritualidade fala, ok, vamos agir, eles agem de uma forma que eles mudam um negócio aqui, que começa a florescer, mas depois cai tudo de novo. Eu acredito que quando a espiritualidade age, é aqueles momentos da história que você tá no seu ápice. E os momentos que aí a gente vai, eles deixam a gente um pouquinho, aí a gente entra na escuridão da história de novo. Aí eles têm que agir, vai e volta. Aí a gente desce de novo. É isso que eu acredito. Então, é importante... Por que é importante a gente saber desses fatos históricos? Qual que é a importância disso, Kelly? Gente, da gente entender quem nós somos. Porque hoje nós estamos encarnados aqui. Mas... Você não foi uma Catarina II? Você pode ter sido um Henrique VIII? Você pode ter sido um soldado? Ou você pode ter sido um membro do clero?
Não erremos das mesmas formas. Olhemos para essas histórias e coloquemos a mão na nossa consciência assim, e falar, bom, já fizemos isso uma vez. Não vamos deixar que a história se repita. Não dessa forma. Tá bom, gente? Deixo com vocês. Beijo. Muito amor, muita paz. Que vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Beijo.